Introdução. Laurentino Gomes apresenta a independência do Brasil como um acontecimento muito menos inevitável e muito mais precário do que a memória nacional costuma sugerir. Visto retrospectivamente, o país parece ter seguido uma trajetória natural. Na corte portuguesa chegou ao Rio de Janeiro em 1808, Dom João elevou o Brasil à condição de reino, Dom Pedro recusou-se a voltar para Portugal e, em 7 de setembro de 1822, proclamou a separação. O livro procura desmontar essa aparência de continuidade. Em 1822, quase tudo indicava que o novo país poderia fracassar, dividir-se em repúblicas rivais, mergulhar numa guerra civil ou retornar à condição colonial. A população era pobre, dispersa e majoritariamente analfabeta. 2 em cada 3 habitantes eram escravos, negros livres, mestiços ou indígenas. A economia permanecia agrária, sustentada por grandes propriedades e pelo tráfico de africanos escravizados. As províncias se comunicavam pouco entre si e mantinham vínculos econômicos diferentes. Algumas se relacionavam mais facilmente com Lisboa do que com o Rio de Janeiro. O tesouro estava vazio, o Banco do Brasil havia quebrado, não existiam forças armadas nacionais organizadas e importantes guarnições continuavam obedientes a Portugal. O autor argumenta que a unidade brasileira resultou de uma combinação de circunstâncias, improvisação e liderança política. A elite concentrada no Rio de Janeiro conseguiu atrair Dom Pedro para um projeto de independência monárquica e centralizada. Essa solução evitou, ao menos naquele momento, uma revolução social mais profunda. O Brasil rompeu com Portugal, mas conservou a escravidão, a concentração da propriedade, a monarquia e grande parte da estrutura administrativa herdada do período colonial. O livro acompanha o processo entre o retorno de Dom João VI a Lisboa, em 1821, e a morte de Dom Pedro I, em 1834. No centro da narrativa estão o jovem príncipe, a imperatriz Leopoldina, José Bonifácio de Andrada e Silva e o almirante escocês Thomas Cochrane. Laurentino procura mostrar tanto as virtudes quanto as contradições desses personagens. Dom Pedro aparece como corajoso, impulsivo, liberal no discurso e autoritário na prática. Leopoldina é apresentada como culta, politicamente lúcida e pessoalmente infeliz. José Bonifácio combina erudição, pragmatismo e ambição centralizadora. Cochrane ajuda a garantir a unidade territorial, mas transforma a guerra em negócio pessoal. A questão central é como um território tão heterogêneo conseguiu permanecer unido. A resposta do livro não é uma celebração simples. A independência preservou o Brasil, mas também deixou problemas fundamentais sem solução. A escravidão continuou por mais de 6 décadas, a participação política permaneceu restrita e a nova nação foi construída de cima para baixo. Ainda assim, diante das condições de 1822, a sobrevivência do país como unidade política foi um resultado extraordinário. Laurentino chama atenção ainda para a variedade regional da memória da independência. O 7 de setembro tornou-se a data nacional, mas em várias províncias a ruptura só se concretizou em 1823. Na Bahia, o marco decisivo é 2 de julho, no Piauí, a lembrança está ligada ao genipapo, no Pará e no Maranhão, a expulsão ou rendição das autoridades portuguesas. A narrativa oficial concentrou-se no príncipe e no Ipiranga porque o império precisava de um episódio simples, situado perto da capital política e capaz de representar como ato único um processo longo e disperso. Capítulo 1. O Grito. O capítulo começa desmontando a imagem solene do Grito do Ipiranga. Na tarde de 7 de setembro de 1822, Dom Pedro não cavalgava um majestoso cavalo de guerra, mas provavelmente uma mula, animal mais adequado às estradas íngremes e lamacentas entre Santos e São Paulo. O príncipe também sofria de uma forte indisposição intestinal e precisava interromper a viagem para entrar no mato. A cena real, portanto, estava muito distante da pintura heroica de Pedro Américo que se tornaria a representação oficial da independência. Dom Pedro tinha apenas 23 anos e viajava acompanhado por um grupo pequeno. Ao aproximar-se do riacho do Ipiranga, recebeu mensageiros enviados do Rio de Janeiro. Eles traziam cartas de José Bonifácio, da princesa Leopoldina e notícias das decisões tomadas pelas cortes de Lisboa.
Os deputados portugueses haviam anulado medidas do governo do Rio de Janeiro, reduzido a autoridade do príncipe e determinado que as províncias brasileiras voltassem a responder diretamente a Portugal. O objetivo era desmontar a autonomia adquirida pelo Brasil desde a chegada da corte em 1808. A correspondência colocava Dom Pedro diante de uma escolha. Poderia obedecer, voltar a Portugal e aceitar a perda de poder. Ou poderia romper com Lisboa e assumir a liderança de um movimento de independência. José Bonifácio apresentava a separação como inevitável. Leopoldina, que presidia o Conselho de Ministros na ausência do marido, apoiava a mesma decisão. Segundo os diferentes relatos reunidos pelo autor, Dom Pedro leu as mensagens, irritou-se com o tratamento recebido das cortes e declarou que os laços com Portugal estavam quebrados. As versões sobre as palavras exatas variam. Algumas testemunhas recordaram a frase independência ou morte. Outras registraram declarações mais longas, nas quais o príncipe afirmou que não queria mais relações com o governo português e que faria a liberdade do Brasil. Houve provavelmente mais de um brado. O primeiro teria ocorrido junto ao riacho, outro, já perto de São Paulo, diante da guarda e de moradores que o aguardavam. Naquela noite, Dom Pedro foi ao teatro em São Paulo. A plateia o recebeu com entusiasmo e o aclamou como defensor do Brasil. O gesto do Ipiranga não criou imediatamente um Estado independente. Portugal ainda controlava partes importantes do território, e a guerra duraria muitos meses. Mas o episódio forneceu ao movimento um símbolo e um líder. A cena seria posteriormente reorganizada pela arte, pela memória oficial e pelas comemorações públicas, transformando um momento improvisado e fisicamente desconfortável no nascimento épico da nação. Capítulo 2. O Vendaval. Para compreender 1822, Laurentino recua ao final do século XVIII e ao início do XIX, período de revoluções que destruiu antigas certezas políticas. A independência dos Estados Unidos mostrou que uma colônia europeia podia romper com a metrópole e criar um novo Estado. A Revolução Francesa derrubou a monarquia, proclamou direitos universais e espalhou pela Europa tanto esperança quanto medo. Napoleão levou os princípios revolucionários e a guerra a quase todo o continente. As colônias espanholas na América também entraram em rebelião. Líderes como Simão Bolívar e José de San Martín enfrentaram longas campanhas militares para formar novos países. O processo foi violento e produziu fragmentação territorial. O antigo Império Espanhol deu origem a diversas repúblicas, muitas delas marcadas por guerras internas. Esse contraste seria decisivo para a interpretação da experiência brasileira. O Brasil preservou a monarquia e a unidade territorial, mas pagou por isso com forte centralização e continuidade social. Portugal estava particularmente vulnerável. Era um pequeno reino dependente do comércio britânico e incapaz de resistir sozinho à França. Quando Napoleão exigiu o fechamento dos portos portugueses aos navios ingleses, Dom João tentou ganhar tempo. A invasão de 1807 obrigou a família real e milhares de funcionários a fugir para o Rio de Janeiro sob proteção da Marinha Britânica. A transferência da corte deslocou o centro do Império Português para a América. Durante os 13 anos seguintes, o Brasil deixou de ser apenas colônia. Os portos foram abertos, instituições foram criadas, o Rio de Janeiro tornou-se capital de um império e, em 1815, o território foi elevado a Reino Unido a Portugal. Enquanto isso, a antiga metrópole sofria com invasões, destruição, perda de população, crise econômica e tutela militar inglesa. O ressentimento português cresceu. A Revolução Liberal do Porto, em 1820, reuniu interesses diferentes. Os liberais queriam uma constituição e o fim do absolutismo. Comerciantes e proprietários desejavam recuperar a posição econômica perdida para o Brasil. As cortes convocadas em Lisboa pretendiam trazer o rei de volta e reorganizar o império. Para os portugueses, isso significava restaurar a centralidade da metrópole. Para muitos brasileiros, significava recolonização. O capítulo mostra que a independência brasileira foi parte de uma transformação atlântica. Não nasceu apenas de disputas locais, mas de uma crise internacional do absolutismo,
dos impérios coloniais e das relações comerciais. O vendaval revolucionário obrigou as elites a escolher entre diferentes modelos: monarquia constitucional, república, federação ou centralização imperial. A solução brasileira seria uma combinação peculiar, liderada por um príncipe da própria dinastia portuguesa. Capítulo 3. O país improvável. Em 1822, o Brasil possuía dimensões continentais, mas quase nenhuma das estruturas necessárias para funcionar como Estado independente. As distâncias eram enormes, as estradas escassas e as comunicações lentas. Uma viagem entre as principais cidades podia levar semanas ou meses. Muitas províncias mantinham vínculos comerciais diretos com a Europa e não viam razão para obedecer ao Rio de Janeiro. A situação financeira era desastrosa. Ao regressar a Lisboa, Dom João VI levou recursos, metais preciosos e parte do patrimônio disponível. O Banco do Brasil, criado em 1808, estava praticamente falido depois de financiar os gastos da corte. O governo gastava muito mais do que arrecadava. Faltavam crédito, moeda confiável e capacidade administrativa para cobrar impostos em todo o território. A economia também passava por uma transição. A mineração de ouro e diamantes havia perdido importância. O açúcar enfrentava concorrência. O café começava a crescer no Vale do Paraíba e, nas décadas seguintes, se tornaria o principal produto brasileiro. Mas essa expansão reforçaria a dependência da escravidão e do tráfico negreiro. A unidade política era ainda mais incerta. Em setembro de 1822, apenas Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais apoiavam claramente Dom Pedro. Bahia, Maranhão, Pará e parte do Piauí continuavam sob controle português. Pernambuco tinha tradição revolucionária e desconfiava do centralismo do Rio. Outras regiões esperavam para descobrir qual lado prevaleceria. Laurentino destaca que não existia uma identidade nacional consolidada. As pessoas se definiam como pernambucanas, baianas, paulistas, mineiras ou portuguesas antes de se reconhecerem como brasileiras. A unidade territorial herdada da administração portuguesa não garantia lealdade política. A fragmentação das colônias espanholas mostrava o risco real de que o Brasil se dividisse. Havia diferentes projetos em disputa. Alguns desejavam preservar o Reino Unido com ampla autonomia para o Brasil. Outros defendiam uma monarquia independente sob Dom Pedro. Republicanos propunham uma ruptura mais radical e, em certos casos, maior autonomia provincial. José Bonifácio temia que o federalismo facilitasse a desagregação do território e a intervenção estrangeira. A solução monárquica oferecia vantagens. Dom Pedro dava continuidade dinástica, facilitava o reconhecimento internacional e permitia reunir elites conservadoras que temiam revoluções sociais. Ao mesmo tempo, sua presença tornava possível resistir às cortes sem entregar o movimento aos republicanos. O novo país seria independente, mas conservaria o trono, a escravidão e a ordem econômica. O capítulo conclui que o Brasil triunfou em parte por causa de suas fragilidades. O medo da fragmentação, da guerra racial e da desordem levou grupos rivais a aceitar uma autoridade central. A independência não foi a realização de um consenso nacional prévio, foi um processo pelo qual uma coalizão política tentou criar esse consenso depois da ruptura. Capítulo 4. Os Brasis de Dom João. Quando Dom João VI deixou o Rio de Janeiro em 1821, havia pelo menos dois Brasis. O primeiro era pequeno, urbano e relativamente integrado ao mundo atlântico. Concentrava-se no Rio de Janeiro e em algumas cidades próximas. Ali estavam a corte, funcionários, comerciantes, diplomatas, artistas, jornais, escolas e instituições criadas desde 1808. O segundo Brasil era vasto, rural, isolado e pobre, com pouca presença do Estado e comunicações precárias. A abertura dos portos beneficiou sobretudo a Inglaterra, cuja indústria inundou o mercado brasileiro com tecidos, ferramentas e objetos de consumo. O Rio de Janeiro cresceu rapidamente e tornou-se o principal centro político e comercial do Império. A população aumentou, assim como o número de escravos.
Novos hábitos, lojas e serviços surgiram para atender à corte e aos estrangeiros. Dom João criou escolas de medicina, tribunais, arsenais, bibliotecas, órgãos administrativos e o Banco do Brasil. A imprensa, proibida durante o período colonial, começou a funcionar. Inicialmente, a Gazeta do Rio de Janeiro servia ao governo, mas a circulação de ideias aumentou e, com o fim da censura em 1821, jornais e panfletos passaram a atuar diretamente na disputa política. A vida cultural também se transformou. A missão artística francesa trouxe pintores como Jean-Baptiste Debré. Músicos portugueses e europeus encontraram no Rio uma corte interessada em ópera e música sacra. Dom Pedro recebeu formação musical e comporia obras, inclusive o Hino da Independência. O austríaco Sigismund Neukomm e o padre José Maurício Nunes Garcia participaram desse ambiente. Essas mudanças, porém, tinham alcance limitado. Fora da capital, viajantes encontravam estradas ruins, propriedades dispersas, analfabetismo, pobreza e autoridade local exercida por grandes proprietários. O Estado era distante. A escravidão organizava tanto o trabalho quanto a vida social. As diferenças entre regiões continuavam profundas. Enquanto o Brasil prosperava como centro do império, Portugal empobrecia. As invasões francesas, a ocupação britânica e a abertura dos portos brasileiros prejudicaram comerciantes e manufaturas portuguesas. A transferência da corte foi vista como abandono. Os portugueses pagavam os custos de um império governado do outro lado do Atlântico. A elevação do Brasil a Reino Unido, em 1815, reconheceu uma situação já consolidada. Quando Dom João retornou a Lisboa, não era possível restaurar integralmente o antigo regime colonial. O Brasil possuía instituições, interesses econômicos e uma elite acostumada à proximidade do poder. As cortes portuguesas tentariam reverter essas conquistas, mas essa tentativa aceleraria a separação. Capítulo 5. As Cortes. As Cortes de Lisboa foram convocadas depois da Revolução Liberal do Porto. Em princípio, portugueses e brasileiros pareciam lutar pela mesma causa e uma constituição que limitasse o poder absoluto do rei. O conflito surgiu quando ficou claro que os deputados portugueses pretendiam reorganizar o império de modo a recuperar a supremacia de Lisboa. O Brasil enviou representantes, mas eles chegaram gradualmente e encontraram uma assembleia já dominada pelos portugueses. As cortes queriam subordinar as províncias diretamente a Lisboa, extinguir órgãos criados no Rio de Janeiro e reduzir Dom Pedro a uma função secundária. O príncipe deveria voltar a Portugal e completar sua educação viajando pela Europa. Na prática, o Brasil perderia a autonomia conquistada desde 1808. O tom dos debates tornou-se agressivo. Deputados portugueses tratavam Dom Pedro como jovem irresponsável e chamavam os brasileiros de ingratos. Os representantes do Brasil também estavam divididos. Alguns buscavam conciliação e manutenção do Reino Unido. Outros percebiam que as decisões das cortes tornavam a ruptura inevitável. As notícias chegavam lentamente, mas provocavam crescente mobilização. Em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram organizados abaixo-assinados pedindo que Dom Pedro permanecesse no Brasil. José Clemente Pereira apresentou ao príncipe uma petição com milhares de assinaturas. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro anunciou que ficaria. O episódio tornou-se conhecido como o Dia do Fico. A decisão não foi apenas pessoal. Dom Pedro compreendeu que sua partida poderia provocar a desunião das províncias e abrir espaço para movimentos republicanos. Ao permanecer, assumiu a liderança de uma resistência ainda oficialmente apresentada como defesa dos direitos do Brasil dentro do Reino Unido. A reação portuguesa foi rápida. Tropas lusitanas no Rio de Janeiro desafiaram o príncipe, mas acabaram obrigadas a retirar-se. Uma semana depois, Dom Pedro formou um ministério, colocando José Bonifácio à frente do governo. As cortes continuaram a enviar decretos que anulavam decisões locais e ordenavam obediência. O processo radicalizou-se por etapas. Primeiro, os brasileiros defendiam a autonomia. Depois,
passaram a exigir que nenhuma ordem portuguesa fosse válida sem aprovação de Dom Pedro. Por fim, a separação tornou-se a única forma de preservar as instituições e o poder reunidos no Rio. O dia do fico foi, portanto, o ponto em que o príncipe deixou de ser simples representante do rei e começou a agir como chefe de um estado em formação. Capítulo 6. De Minas ao Ipiranga. Depois do fico, Dom Pedro precisava demonstrar que sua autoridade alcançava além do Rio de Janeiro. A primeira prova ocorreu em Minas Gerais. Notícias indicavam que a junta provincial e comandantes militares poderiam rejeitar o governo do príncipe ou separar Minas do restante do Brasil. Dom Pedro partiu em março de 1822 acompanhado por apenas 10 pessoas. A viagem era arriscada. Um atentado ou sequestro poderia destruir o projeto político do Rio. O príncipe, porém, confiava no contato direto com a população e tinha energia física em comum. Percorreu Barbacena, São João del Rei, Vila Rica e outras localidades, foi aclamado e conseguiu neutralizar os líderes da oposição sem grande confronto. Retornou ao Rio em poucos dias, recebido como vencedor. A viagem a São Paulo, alguns meses depois, tinha objetivo semelhante. A província enfrentava disputas internas entre grupos ligados a José Bonifácio e seus adversários. Dom Pedro saiu com pequena comitiva, atravessou caminhos difíceis e comportou-se de forma informal, às vezes imprudente. O livro relata episódios que revelam sua personalidade, e nadava em rios, trocava roupas com acompanhantes, visitava mulheres e tratava pessoas comuns com familiaridade. Em São Paulo, reorganizou a junta de governo e tentou reconciliar facções. Depois seguiu para Santos. No retorno, recebeu as cartas decisivas no Ipiranga. A independência, portanto, foi precedida por viagens destinadas a construir lealdade pessoal ao príncipe. Dom Pedro não possuía ainda um aparelho estatal capaz de impor ordens, dependia de sua presença, de cerimônias, promessas e alianças locais. Laurentino também examina a construção posterior do mito. A pintura de Pedro Américo, concluída décadas depois, reúne elementos que não estavam presentes: cavalos imponentes, uniformes de gala, uma guarda numerosa e atitude marcial. A obra não pretendia registrar literalmente a cena, mas oferecer à monarquia uma imagem fundadora comparável às grandes representações históricas europeias. A memória nacional escolheu a versão mais solene porque o novo país precisava de símbolos. A realidade foi mais prosaica, mas talvez mais reveladora, e a independência nasceu de decisões tomadas em movimento, com poucos recursos, numa estrada distante da capital e por um príncipe jovem que combinava improvisação, coragem e teatralidade. Capítulo 7. Dom Pedro I. Dom Pedro viveu apenas 35 anos, mas ocupou 2 tronos, abdicou de ambos e participou de 2 guerras de independência. No Brasil, foi herói em 1822 e governante rejeitado em 1831. Em Portugal, tornou-se defensor do liberalismo contra o irmão absolutista, Dom Miguel. Essa trajetória contraditória explica por que sua imagem oscila entre libertador e tirano. Fisicamente ativo, impulsivo e resistente à disciplina, Dom Pedro gostava de cavalos, música, exercícios e aventuras. Sofria de epilepsia e teve numerosos acidentes. Não era o semi-analfabeto descrito por alguns adversários, embora sua educação tivesse sido irregular. Aprendeu línguas, música e conhecimentos básicos com religiosos da corte. Compunha, tocava instrumentos e demonstrava inteligência rápida, mas não possuía a formação sistemática de Leopoldina ou José Bonifácio. Sua rotina era simples e intensa. Acordava cedo, comia rapidamente, trabalhava por longas horas e gostava de resolver assuntos diretamente. Tratava subordinados com familiaridade, mas reagia mal à oposição. Tinha prazer em mandar e frequentemente confundia a vontade pessoal com interesse público. Politicamente, defendia constituições e liberdades, mas acreditava que o monarca precisava conservar poder suficiente para controlar a desordem. Essa tensão marcaria todo o primeiro reinado. Dom Pedro queria ser reconhecido como soberano constitucional,
mas dissolveu a Assembleia Constituinte quando se sentiu ameaçado e impôs a Constituição de 1824. A vida amorosa era igualmente tumultuada. Teve 2 casamentos e diversos relacionamentos extraconjugais. Com Leopoldina teve 7 filhos. Fora do casamento, reconheceu ou foi associado a vários outros. O capítulo relata romances anteriores e posteriores à independência, revelando um homem que transformava relações privadas em problemas de Estado. Em 1821, ainda hesitava diante das cortes. A morte do filho recém-nascido e a crescente humilhação política parecem ter endurecido sua disposição. Nas cartas, passa a demonstrar maior determinação. José Bonifácio forneceu projeto e experiência, Leopoldina ofereceu apoio e compreensão política, Dom Pedro contribuiu com presença, coragem e capacidade de mobilização. Laurentino não o apresenta como herói sem defeitos. Sua importância decorre justamente da combinação de qualidades e fraquezas. Sem sua decisão de permanecer, a independência poderia assumir forma diferente ou o território poderia se dividir. Mas o mesmo temperamento que ajudou a romper com Portugal mais tarde o levaria a conflitos, autoritarismo e abdicação. Capítulo 8. A Princesa Triste. Leopoldina nasceu na casa dos Habsburgo, uma das dinastias mais antigas da Europa. Cresceu em Viena cercada por professores, livros, música, ciências naturais e rígida disciplina. Era culta, falava várias línguas e tinha interesse especial por mineralogia, botânica e história. Seu casamento com Dom Pedro foi organizado como aliança diplomática entre Áustria e Portugal. A princesa chegou ao Rio de Janeiro em 1817 cheia de expectativas. Conhecia o marido apenas por retratos e relatos. Nos primeiros anos, demonstrou afeto e entusiasmo. A corte brasileira, porém, era muito diferente de Viena. Havia informalidade, improvisação e forte presença da escravidão. Dom Pedro possuía hábitos rudes e uma vida amorosa instável. Leopoldina tornou-se figura central em 1822. Mantinha correspondência com diplomatas e familiares europeus, acompanhava os acontecimentos políticos e compreendia a importância internacional da independência. Durante a viagem de Dom Pedro a São Paulo, presidiu o Conselho de Ministros. Foi ela quem assinou a decisão que recomendava a separação e enviou ao marido as cartas recebidas de Lisboa, acompanhadas da orientação de José Bonifácio. Sua participação não se limitou a um gesto simbólico. Leopoldina ajudou a aproximar Dom Pedro dos Andradas, apoiou a solução monárquica e contribuiu para dar legitimidade dinástica ao novo Estado. Como arquiduquesa austríaca, facilitava o reconhecimento do Brasil pelas monarquias europeias. A vida privada, contudo, deteriorou-se. As sucessivas gravidezes enfraqueceram sua saúde. Dom Pedro tornou seus casos amorosos cada vez mais públicos e humilhantes. O relacionamento com Domitila de Castro, futura Marquesa de Santos, foi especialmente destrutivo. Domitila recebeu títulos, cargos e proximidade com a corte, chegando a ser nomeada dama de honra da própria imperatriz. Leopoldina enfrentava também dificuldades financeiras. Apesar de sua posição, recebia recursos de forma irregular, acumulava dívidas e recorria a amigos. Era conhecida por ajudar necessitados e apoiar iniciativas científicas. Suas cartas revelam progressiva solidão, ciúme e depressão. Em 1826, grávida novamente e profundamente abalada, adoeceu depois de uma discussão com o marido. Rumores afirmaram que Dom Pedro a teria agredido, embora o autor ressalte que as circunstâncias exatas permanecem controversas. Leopoldina sofreu um aborto e morreu em dezembro, aos 29 anos. A população do Rio reagiu com enorme comoção. Escravos, pobres e membros da elite choraram a morte daquela que viam como mãe dos brasileiros. Dom Pedro voltou às pressas e decretou o luto, mas logo retomou o relacionamento com Domitila. A princesa que ajudara a fundar o império morreu jovem, abandonada e sem assistir ao reconhecimento completo de sua contribuição histórica. Capítulo 9. O Homem Sábio. José Bonifácio de Andrada e Silva voltou ao Brasil depois de 36 anos na Europa.
Formado em Direito, Filosofia e Matemática pela Universidade de Coimbra, havia construído carreira como cientista, mineralogista e funcionário da coroa. Conheceu de perto as transformações políticas e intelectuais do continente, acompanhou a Revolução Francesa e participou da resistência portuguesa às tropas de Napoleão. Quando regressou, em 1819, já passava dos 50 anos e desejava uma vida tranquila em Santos. Em vez disso, tornou-se o principal arquiteto político da independência. Laurentino descreve como homem capaz de oferecer a Dom Pedro aquilo que o príncipe não possuía, experiência, projeto de Estado e compreensão das ameaças que cercavam o Brasil. Bonifácio defendia uma monarquia constitucional forte, com governo central capaz de impedir a fragmentação do território. Temia que as províncias seguissem o exemplo das colônias espanholas e se transformassem em repúblicas rivais. Por isso, via Dom Pedro como instrumento indispensável de unidade. A independência deveria ocorrer sob a dinastia de Bragança, mas com instituições próprias e autoridade concentrada no Rio de Janeiro. O ministro tinha ideias avançadas para a sua época. Propunha educação pública, integração dos indígenas, reforma agrária por meio do aproveitamento de terras improdutivas, transferência da capital para o interior e abolição gradual da escravidão. Considerava o cativeiro um obstáculo moral, econômico e político. Os escravos deveriam ser libertados e incorporados à sociedade, não apenas abandonados sem meios de sobrevivência. Essas propostas enfrentavam interesses poderosos. A economia dependia do trabalho escravo, e comerciantes ligados ao tráfico tinham grande influência. Bonifácio também acumulou inimigos por seu temperamento autoritário e pela força política da família Andrada. Seus irmãos Martim Francisco e Antônio Carlos ocupavam posições importantes, alimentando acusações de nepotismo e arrogância. A relação com Dom Pedro começou com admiração mútua. O príncipe visitava Bonifácio sem cerimônia e aceitava sua orientação. O ministro ajudou a organizar o fico, o governo e a ruptura com Lisboa. Mas ambos queriam mandar. Quando o imperador se aproximou de outros grupos, especialmente dos liberais ligados a Gonçalves Ledo, o conflito tornou-se inevitável. Bonifácio caiu do ministério em 1823 e passou à oposição. Depois da dissolução da Constituinte, foi preso e exilado com os irmãos. Anos mais tarde, reconciliou-se parcialmente com Dom Pedro e chegou a ser nomeado tutor do futuro Dom Pedro II. Acabaria afastado e acusado de conspiração. O homem que ajudou a criar o Brasil independente terminou a vida politicamente isolado, mas seu projeto de unidade monárquica prevaleceu. O projeto de Bonifácio não era democrático no sentido moderno. Ele desconfiava da participação popular descontrolada e acreditava que reformas deveriam ser conduzidas por uma elite esclarecida. Sua prioridade imediata era impedir o desmembramento do território. A emancipação dos escravos, a integração dos indígenas e a redistribuição de terras apareciam como condições para formar uma comunidade nacional no futuro, mas seriam subordinadas à consolidação da autoridade. Essa combinação de reforma social e centralização explica tanto sua originalidade quanto seus conflitos com liberais provinciais. Capítulo 10. A Guerra. A separação de Portugal não foi pacífica. A imagem de uma independência resolvida por um grito e alguns acordos diplomáticos esconde uma guerra de 21 meses, travada em diferentes regiões. Portugueses e brasileiros se insultavam, perseguiam e agrediam nas ruas. A nacionalidade tornava-se arma política, pessoas mudavam sobrenomes, adotavam apelidos de animais brasileiros e tentavam demonstrar fidelidade ao novo país. Portugal mantinha tropas e navios experientes, sobretudo na Bahia, no Maranhão, no Pará e no Piauí. O Brasil começava praticamente do zero. Não possuía marinha de guerra organizada, o exército era pequeno e muitos oficiais eram portugueses, portanto considerados suspeitos. O tesouro estava vazio e o governo precisava comprar armas, contratar estrangeiros e improvisar recrutamentos. Dom Pedro e Leopoldina deram contribuições pessoais para financiar a defesa. Comerciantes e proprietários também foram chamados a doar. Navios mercantes foram adaptados para combate. Nos estaleiros do rio, o imperador acompanhava os trabalhos e pressionava pela formação rápida de uma esquadra. Em terra,
o recrutamento era temido. Homens pobres eram capturados, acorrentados e enviados para quartéis distantes. A disciplina era brutal, a alimentação insuficiente e os soldos atrasavam. Muitos desertavam. O governo também contratou mercenários europeus, alguns atraídos por promessas exageradas. Entre eles havia militares profissionais, mas também camponeses enganados por agentes de recrutamento. A guerra foi travada em duas frentes, no mar, para impedir reforços portugueses e controlar portos, e em terra, para cercar guarnições fiéis a Lisboa. A vitória não dependia apenas de grandes batalhas. Pressão econômica, bloqueios, propaganda e mudança de lealdades foram igualmente importantes. À medida que Bahia, Maranhão, Pará e Piauí aderiam ao Império, o poder de Dom Pedro se fortalecia. A unidade territorial não foi resultado automático do Grito do Ipiranga, foi conquistada por força militar e negociação. O preço incluiu milhares de mortos, sofrimento civil e um Estado que nasceu dependente de empréstimos, mercenários e oficiais estrangeiros. Capítulo 11. Louco por dinheiro. Thomas Alexander Cochrane, aristocrata e oficial escocês, foi um dos mais brilhantes e controversos comandantes navais do século XIX. Lutou na Marinha Britânica durante as Guerras Napoleônicas, tornou-se conhecido por ataques ousados e depois se envolveu num escândalo financeiro na Bolsa de Londres. Afastado da carreira oficial, ofereceu seus serviços a movimentos de independência na América e na Europa. Antes de chegar ao Brasil, Cochrane ajudou o Chile e Peru a enfrentar o domínio espanhol. Sua especialidade era compensar inferioridade numérica com velocidade, surpresa e intimidação. Também acumulava conflitos com governos que demoravam a pagar recompensas. Para ele, glória e dinheiro caminhavam juntos. Em 1822, o Brasil precisava desesperadamente de um comandante para a nova marinha. Os oficiais portugueses eram considerados pouco confiáveis, e faltava experiência de combate. Cochrane aceitou o convite e chegou ao Rio em março de 1823. Dom Pedro o recebeu com entusiasmo e lhe deu o comando da esquadra. A primeira tentativa de atacar os portugueses na Bahia fracassou. Os navios brasileiros tinham tripulações mal treinadas, equipamentos deficientes e oficiais cuja lealdade era incerta. Cochrane reorganizou a força, substituiu homens, comprou material e passou a bloquear Salvador. Quando os portugueses finalmente evacuaram a cidade, perseguiu o comboio e capturou navios e prisioneiros. No Maranhão, usou o blefe. Chegou a São Luís com força limitada, mas fez as autoridades acreditarem que uma grande esquadra brasileira estava próxima. A cidade capitulou. No Pará, o oficial John Pascoe Grenfell empregou estratégia semelhante. Assim, regiões enormes aderiram ao Império com pouco combate naval direto. A atuação de Cochrane foi decisiva para impedir a divisão entre um Brasil meridional ligado ao Rio e um norte subordinado a Lisboa. Mas a questão do pagamento provocou nova crise. O almirante reivindicava prêmios por navios e propriedades apreendidas. Autoridades brasileiras consideravam parte das exigências abusiva. Cochrane confiscou recursos no Maranhão e passou a agir como cobrador armado. Desiludido, deixou o Brasil levando a fragata Piranga para a Europa. O navio foi abandonado na Inglaterra e posteriormente recuperado. Cochrane recebeu títulos e parte das recompensas, mas sua reputação ficou dividida. Foi libertador porque ajudou a preservar a unidade do país, foi também mercenário obstinado em transformar a vitória em fortuna pessoal. Capítulo 12. A Batalha do Genipapo. A Batalha do Genipapo, travada em 13 de março de 1823 no Piauí, foi um dos confrontos mais sangrentos da independência e um dos menos lembrados nacionalmente. Às margens do rio Genipapo, sertanejos mal armados enfrentaram tropas portuguesas profissionais comandadas pelo Major João José da Cunha Fidié. O Piauí era pobre, pouco povoado e isolado. Sua economia estava ligada à criação de gado e mantinha relações estreitas com o Maranhão, ainda fiel a Portugal. Fidié, veterano das guerras contra Napoleão, foi enviado para preservar a autoridade portuguesa. Quando Parnaíba aderiu à causa brasileira, marchou para o norte com cerca de 1.100 homens.
Enquanto Fidjié estava distante, Oeiras, então capital da província, declarou apoio a Dom Pedro. O comandante voltou para recuperar o controle. Moradores de Campo Maior e regiões próximas reuniram-se para detê-lo. Muitos levavam facões, foices, lanças, velhas espingardas e instrumentos de trabalho. Enfrentavam soldados equipados com mosquetes e artilharia. A batalha durou aproximadamente 5 horas. Os brasileiros atacaram com coragem, mas sem disciplina ou comando adequado. Cerca de 200 morreram e mais de 500 foram presos. Os portugueses tiveram apenas 16 baixas. Militarmente, Fidjié venceu. A vitória, porém, enfraqueceu sua posição. Durante o combate, parte dos brasileiros contornou o campo e saqueou a bagagem portuguesa, levando armas, munição, alimentos e dinheiro. Sem suprimentos e cercado por uma população hostil, Fidjié retirou-se para o Maranhão. Acabaria rendendo-se meses depois. Laurentino usa o episódio para mostrar que a independência foi feita também por pessoas anônimas, distantes da corte e sem participação nas decisões políticas do Rio. Os mortos do Genipapo não lutaram ao lado de Dom Pedro no Ipiranga, mas sua resistência contribuiu para incorporar o Piauí ao novo país. Capítulo 13. A Bahia. Na Bahia, a independência é comemorada principalmente em 2 de julho, data da retirada definitiva das tropas portuguesas de Salvador em 1823. A preferência revela que, para os baianos, a separação foi uma guerra prolongada, não um ato concluído em 7 de setembro. A província era estratégica. Salvador possuía porto importante, comércio intenso e grande população. Se Portugal mantivesse a Bahia e as províncias do norte, o Brasil poderia ser dividido. O sul e o sudeste ficariam com Dom Pedro, enquanto o nordeste e a Amazônia continuariam ligados a Lisboa. O conflito começou antes do Grito do Ipiranga. As cortes nomearam o brigadeiro português Inácio Luís Madeira de Melo para comandar as armas da província. Oficiais e soldados brasileiros rejeitaram a decisão. Confrontos tomaram quartéis e ruas de Salvador, com saques e centenas de mortos. Entre as vítimas estava a religiosa Joana Angélica, morta ao tentar impedir a entrada de soldados no convento da Lapa. Os brasileiros recuaram para o Recôncavo, onde organizaram governo e forças militares. Salvador permaneceu nas mãos portuguesas, mas foi cercada por terra. O general francês Pierre Labatut assumiu o comando brasileiro. Enfrentou falta de alimentos, armas, médicos e soldados treinados. Doenças e fome atingiam ambos os lados. Em Pirajá, em novembro de 1822, ocorreu a maior batalha da campanha. A tradição atribui a vitória brasileira ao corneteiro Luiz Lopes, que teria tocado ordem de avançar quando deveria anunciar retirada, confundindo os portugueses. O autor observa que a história é provavelmente lendária, mas mostra como a memória popular transformou a guerra em narrativa heroica. A campanha teve participação de figuras que depois se tornariam símbolos, como Maria Quitéria, que se disfarçou de homem para lutar e foi reconhecida por sua coragem. Mulheres, escravos, libertos, indígenas e sertanejos contribuíram de diferentes maneiras para o esforço de guerra. O bloqueio naval de Cochrane e o cerco terrestre tornaram a posição portuguesa insustentável. Em 2 de julho de 1823, Madeira de Melo evacuou Salvador levando milhares de soldados e civis. Tropas brasileiras entraram na cidade recebidas por uma população em festa. A vitória baiana foi decisiva para a unidade nacional. Sem ela, Portugal poderia conservar uma base poderosa no Atlântico Sul. O capítulo também mostra que a independência teve significados regionais distintos. No Rio, foi uma decisão política liderada pelo príncipe. Na Bahia, foi uma guerra popular marcada por fome, violência e mobilização prolongada. A guerra também alterou a relação entre governo e sociedade. Para financiar navios e tropas, o Império recorreu a subscrições, confisco de bens inimigos, emissão de moeda e empréstimos. Essas soluções ajudaram a vencer, mas aumentaram a dívida e a desorganização financeira. O país nasceu com pouca capacidade fiscal e enorme território a defender. A independência política,
portanto, exigia construir rapidamente instituições militares e financeiras que antes pertenciam ao Império Português. Capítulo 14. O trono e a Constituinte. Dom Pedro foi aclamado imperador em 12 de outubro de 1822, dia em que completou 24 anos. O Rio de Janeiro recebeu a cerimônia com canhões, tropas, bandeiras e multidões. A nova simbologia combinava elementos brasileiros e dinásticos, o verde associado à Casa de Bragança e o amarelo ligado à família Habsburgo de Leopoldina. A aclamação não resolveu a disputa sobre a natureza do regime. Liberais queriam que Dom Pedro jurasse antecipadamente obedecer à Constituição que seria elaborada. José Bonifácio rejeitava a ideia de entregar poder ilimitado a uma Assembleia ainda inexistente. O imperador foi aclamado sem o juramento prévio. O campo político estava dividido. Gonçalves Ledo e José Clemente Pereira representavam uma corrente mais liberal, com influência na imprensa e na maçonaria. José Bonifácio defendia governo central forte e temia que discursos republicanos provocassem fragmentação. A disputa levou à prisão e ao exílio de adversários dos Andradas e ao retorno da censura. A Assembleia Constituinte instalou-se em maio de 1823. Os deputados eram proprietários, padres, magistrados e profissionais liberais. Discutiam cidadania, representação, direitos, e principalmente, os poderes do imperador. Bonifácio e seus aliados defendiam um veto forte. Outros queriam submeter o monarca ao legislativo. As relações se deterioraram. Depois da queda de José Bonifácio do ministério, os Andradas passaram à oposição e usaram jornais e discursos contra o governo. Um ataque a um jornalista português aumentou a tensão entre brasileiros e portugueses. A Assembleia entrou em confronto aberto com Dom Pedro. Na noite de 11 para 12 de novembro, tropas cercaram o edifício. O imperador exigiu medidas contra deputados e jornais. Diante da recusa, dissolveu a Constituinte. 14 parlamentares foram presos, entre eles os irmãos Andrada, posteriormente enviados ao exílio. O episódio ficou conhecido como Noite da Agonia. Dom Pedro prometeu uma constituição mais liberal do que a Assembleia produziria. Um conselho nomeado pelo próprio imperador redigiu o texto de 1824. A carta reconhecia direitos civis, liberdade de imprensa e tolerância religiosa limitada, mas estabelecia voto censitário e preservava a escravidão. Criava também o poder moderador, exercido pelo monarca, acima dos demais poderes. A Constituição de 1824 seria a mais duradoura da história brasileira, permanecendo até a República. Era relativamente avançada em alguns aspectos, mas nasceu de decisão imperial, não de pacto representativo. O novo país tornou-se uma monarquia constitucional cujo soberano conservava instrumentos de autoridade muito amplos. Capítulo 15. A Confederação. Pernambuco possuía longa tradição de resistência ao centralismo. A Revolução de 1817 proclamara uma república e fora violentamente reprimida. Como punição, a província perdeu territórios, incluindo Alagoas. Em 1824, a dissolução da Constituinte e a imposição de uma Constituição pelo imperador reabriram o conflito. Os pernambucanos reclamavam dos impostos enviados ao Rio de Janeiro e defendiam maior autonomia provincial. O jornalista e religioso Frei Caneca tornou-se uma das vozes mais influentes. Criticava o poder moderador e o caráter centralizador do império. Para ele, as províncias tinham direito de discutir as condições da União Brasileira. Em 2 de julho de 1824, líderes locais proclamaram a Confederação do Equador. O movimento pretendia reunir províncias do Nordeste numa federação republicana. Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte tiveram focos de apoio, mas a adesão foi limitada. Os confederados afirmavam defender liberdade e Constituição, sem apresentar inicialmente a separação como objetivo explícito. Na prática, porém, o confronto com o Rio ameaçava dividir o país. Dom Pedro reagiu com força. Navios comandados por Cochrane bloquearam Recife, enquanto tropas imperiais avançaram por terra.
A resistência desmoronou em poucos meses. Alguns chefes fugiram, outros foram presos. Frei Caneca foi condenado à morte. Os carrascos recusaram-se a enforcá-lo, possivelmente por admiração ou temor da reação popular. A sentença foi então executada por fuzilamento. Depois de sua morte, soldados gritaram vivas ao imperador, à Constituição e à independência, combinação que resume a contradição do período. O governo reprimia uma revolta em nome da unidade nacional e de uma carta constitucional imposta pelo próprio monarca. A Confederação revela que a independência não encerrou a disputa sobre a organização do Brasil. O projeto vencedor foi centralizador, monárquico e sediado no Rio de Janeiro. Projetos federativos ou republicanos foram derrotados pelas armas. A unidade territorial foi preservada, mas às custas da autonomia provincial e de forte repressão. Capítulo 16. A maçonaria. A maçonaria teve papel importante em 1822, mas não agiu como organização unificada. Suas lojas reuniam homens com ideias distintas e funcionavam como espaços de articulação política num período em que partidos formais ainda não existiam. Duas facções principais disputavam influência. O grupo de Gonçalves Ledo defendia maior participação política e aproximava-se de ideias republicanas ou democráticas. O grupo de José Bonifácio apoiava a independência sob monarquia constitucional forte. Ambos queriam romper a submissão às cortes, mas discordavam sobre quem controlaria o novo Estado. Dom Pedro aproximou-se das duas correntes. Ingressou na maçonaria, recebeu nome simbólico e foi elevado rapidamente ao posto de grão-mestre. As lojas participaram da mobilização pelo título de defensor perpétuo, pela aclamação imperial e pela independência. Entretanto, a ascensão do príncipe também permitiu que ele controlasse e depois fechasse as organizações quando se tornaram inconvenientes. A passagem de Dom Pedro pela liderança maçônica durou poucas semanas. Depois, o governo perseguiu integrantes ligados a Gonçalves Ledo. Alguns foram presos ou exilados. A disputa maçônica refletia a luta maior entre diferentes projetos de independência. Laurentino também discute as origens e os mitos da maçonaria, frequentemente associada a construtores medievais, templários e sociedades secretas. No mundo atlântico, as lojas ajudaram a difundir ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. Participaram de revoluções na Europa e nas Américas, mas não formavam uma conspiração mundial homogênea. No Brasil, maçons estariam presentes em outros momentos decisivos, inclusive na proclamação da República. Em 1822, porém, sua importância decorreu menos de um plano secreto único do que de sua capacidade de reunir militares, comerciantes, jornalistas, padres e políticos. Foi dentro dessas redes que alianças foram construídas, manifestos preparados e rivalidades intensificadas. O sistema eleitoral da Constituição reforçava a hierarquia social. A participação ocorria em etapas e dependia de renda mínima. Trabalhadores pobres, mulheres, escravos e grande parte dos libertos estavam excluídos. O catolicismo permanecia a religião oficial, embora outros cultos fossem tolerados em âmbito privado. A Carta combinava a linguagem de direitos com uma sociedade fundada em distinções de renda, condição jurídica e nascimento. Essa estrutura permitiu estabilidade institucional, mas limitou profundamente a cidadania. Capítulo 17. Os órfãos. A independência preservou a unidade territorial e a autoridade das elites, mas deixou intacto o maior problema social do país, a escravidão. Laurentino chama os escravos de órfãos da independência porque participaram de combates, sustentaram a economia e ouviram promessas de liberdade, mas quase nada receberam do novo regime. O medo de rebeliões escravas acompanhava a elite desde o final do século XVIII. A Revolução do Haiti, onde cativos derrotaram seus senhores e criaram um país independente, funcionava como pesadelo permanente. Na Bahia, sucessivas conspirações e revoltas mostravam que esse temor não era imaginário. Entre 1807 e 1835, ocorreram mais de 20 levantes ou tentativas.
Durante a Guerra da Independência, escravos foram recrutados, fugiram para exércitos, negociaram alforria e recorreram aos tribunais argumentando que a liberdade proclamada pelo Brasil deveria alcançá-los. Em alguns casos, senhores prometeram libertação em troca do serviço militar. Terminada a luta, muitas promessas foram esquecidas, e a ordem escravista foi restabelecida. José Bonifácio considerava a escravidão um cancro que impedia a construção de uma verdadeira nação. Propôs o fim gradual do tráfico, libertação progressiva e integração dos ex-escravos. Dom Pedro também escreveu que o cativeiro corroía o Brasil. Nenhum dos dois, porém, conseguiu enfrentar os interesses dos grandes proprietários e traficantes. O comércio de africanos era um dos negócios mais lucrativos do Império. Muitos dos homens mais ricos do Rio de Janeiro estavam ligados ao tráfico. A expansão do café aumentaria ainda mais a demanda por mão de obra. Mesmo depois de acordos com a Inglaterra para restringir a importação de escravos, centenas de milhares continuaram a chegar ilegalmente. O novo país adotou linguagem liberal, constituição e representação política, mas excluiu a maioria da população. A escravidão só seria abolida em 1888. Para Laurentino, essa continuidade ajuda a explicar desigualdades persistentes. O Brasil tornou-se independente sem promover a emancipação social daqueles que sustentavam sua riqueza. Capítulo 18. A Marquesa. Domitila de Castro Canto e Melo conheceu Dom Pedro em São Paulo, durante a viagem que terminaria no Ipiranga. Separada do marido depois de um relacionamento violento, buscava ajuda para resolver sua situação jurídica. O encontro transformou-se num romance que acompanharia os primeiros anos do Império. Dom Pedro instalou Domitila no Rio de Janeiro e elevou progressivamente sua posição. Ela recebeu títulos, propriedades e influência. Tornou-se viscondessa e depois Marquesa de Santos. Parentes também foram beneficiados. O caso deixou de ser segredo e passou a interferir na vida da corte e na política. A relação é documentada por mais de 170 cartas do imperador. Nelas, Dom Pedro alterna erotismo, ciúme, brincadeiras, ordens e pedidos de informação. Os textos mostram intimidade intensa e também o modo como assuntos privados se misturavam ao governo. Domitila transmitia recados, recebia pessoas interessadas em favores e se tornava caminho informal para o poder. A maior vítima foi Leopoldina. Dom Pedro nomeou a amante dama de honra da imperatriz e a incluiu em viagens e cerimônias. A humilhação pública agravou o sofrimento da mulher. Quando Leopoldina adoeceu e morreu, a população responsabilizou Domitila e o imperador, ainda que as circunstâncias exatas da morte permaneçam discutidas. Depois da morte de Leopoldina, Dom Pedro precisava de novo casamento para garantir prestígio dinástico e apoio europeu. Várias famílias reais recusaram propostas devido à fama de infidelidade do imperador e à presença ostensiva da marquesa. A negociação só avançou quando ele aceitou afastá-la. A escolhida foi Amélia de Leuchtenberger, jovem, educada e ligada à família de Napoleão. Dom Pedro ficou profundamente impressionado ao conhecê-la. O casamento mudou os hábitos da corte, que se tornou mais formal e europeia. O imperador parece ter mantido maior fidelidade à segunda esposa. Domitila voltou para São Paulo, casou-se novamente, teve outros filhos e viveu até idade avançada. Sua casa tornou-se ponto de encontro político e cultural. A trajetória mostra como uma mulher de origem provincial alcançou posição extraordinária por meio da relação com o imperador, mas também como a vida íntima de Dom Pedro enfraqueceu sua imagem pública e destruiu o primeiro casamento. Capítulo 19. O rei português. Dom João VI morreu em março de 1826, possivelmente envenenado. Exames modernos encontraram arsênio em seus restos mortais, mas não é possível identificar com certeza o responsável. Sua morte criou um problema dinástico. Dom Pedro era imperador do Brasil e herdeiro legítimo da coroa portuguesa. Aceitar os dois tronos poderia sugerir reunificação, algo rejeitado pelos brasileiros e incompatível com a independência. Recusar imediatamente a coroa abriria caminho para o irmão Dom Miguel, líder dos absolutistas.
Dom Pedro tentou uma solução intermediária. Tornou-se Dom Pedro IV de Portugal, concedeu uma carta constitucional e abdicou em favor da filha Maria da Glória. A Carta Portuguesa de 1826 foi adaptada da Constituição Brasileira de 1824. Preservava a monarquia, representação e direitos, mas garantia poderes importantes ao soberano. Para conciliar as facções, Dom Pedro planejou casar Maria da Glória com o tio Dom Miguel, que deveria jurar a Constituição e governar como regente. A solução fracassou. Dom Miguel voltou a Portugal, recebeu apoio dos absolutistas e foi proclamado rei. A jovem Maria perdeu o trono e iniciou um longo exílio. O conflito português passaria a ocupar cada vez mais a atenção de Dom Pedro. O envolvimento na antiga metrópole alimentou suspeitas no Brasil. Adversários afirmavam que o imperador era português de coração e utilizava recursos brasileiros em questões europeias. Laurentino mostra Dom Pedro como soberano dividido entre duas nações, duas coroas e duas responsabilidades familiares. O reconhecimento internacional da independência também teve custo. Portugal só aceitou a separação em 1825. Dom João manteve, honorariamente, o título de imperador do Brasil, como se tivesse concedido a soberania ao filho. O Brasil assumiu parte de dívidas portuguesas e aceitou renovar compromissos com a Inglaterra, inclusive a promessa de acabar com o tráfico negreiro. Críticos acusaram Dom Pedro de comprar a independência. Para o governo, o reconhecimento era necessário para obter crédito, comércio e relações diplomáticas. Depois de Portugal e Inglaterra, outras potências europeias reconheceram um novo império. A independência militar estava consolidada, mas o preço financeiro e político enfraqueceu o monarca. A pressão inglesa contra o tráfico produziu tratados sucessivos, mas as autoridades brasileiras hesitavam em aplicá-los. A proibição ameaçava proprietários, comerciantes, arrecadação e expansão agrícola. Assim, o governo independente defendia a soberania nacional diante da Inglaterra ao mesmo tempo que preservava um comércio que contrariava seus próprios compromissos diplomáticos. A distância entre lei e prática tornou-se característica do império. O tráfico seria formalmente legal antes de ser efetivamente combatido. Capítulo 20. Adeus ao Brasil. A abdicação de 7 de abril de 1831 encerrou o reinado de Dom Pedro no Brasil. O capítulo começa com as cartas trocadas entre o imperador e o filho de 5 anos, futuro Dom Pedro II. Na madrugada da partida, as crianças dormiam e não houve despedida. Pai e filho nunca mais se encontrariam. A queda resultou de problemas acumulados. A Guerra da Cisplatina contra as Províncias Unidas do Rio da Prata foi cara e terminou com a criação do Uruguai, percebida no Brasil como derrota. Mais da metade do orçamento chegou a ser consumida por despesas militares. A moeda perdeu valor, o crédito desapareceu e o custo de vida aumentou. A contratação de mercenários estrangeiros produziu novos conflitos. Soldados alemães e irlandeses, mal pagos e maltratados, rebelaram-se no Rio de Janeiro em 1828. O episódio expôs a fragilidade do exército e ampliou a sensação de desgoverno. Dom Pedro também sofria com a instabilidade ministerial. Em 9 anos, mudou o gabinete 10 vezes. Como a Constituição lhe dava poder para nomear e demitir ministros, a responsabilidade pelas crises recaía diretamente sobre ele. Liberais acusavam-no de autoritarismo e de favorecer portugueses. A morte do jornalista Líbero Badaró em São Paulo agravou a situação. O governo foi acusado, sem prova conclusiva, de envolvimento. Em viagem a Minas Gerais, Dom Pedro encontrou recepção fria. Ao voltar ao Rio, portugueses organizaram festas, enquanto brasileiros reagiram. Os confrontos ficaram conhecidos como Noite das Garrafadas. Em abril de 1831, manifestações exigiram a volta de um ministério composto por brasileiros. O imperador recusou-se a governar sob pressão. Sem apoio militar seguro e temendo guerra civil, assinou a abdicação em favor do filho. Declarou que se retirava para preservar o Brasil. Dom Pedro deixou uma fortuna considerável, mas menor que a de grandes comerciantes e proprietários. Embarcou com Amélia e Maria da Glória para a Europa.
Ao menino que permanecia no Rio, escreveu recomendações sobre estudo, comportamento e dever. As cartas revelam afeto e culpa, mas também a consciência de que sua missão portuguesa tornava o retorno improvável. A abdicação foi apresentada como um novo ato de sacrifício. O mesmo homem que se separara do pai para criar o Brasil agora se separava do filho para tentar restaurar a filha no trono português. O imperador deixava o país como figura derrotada, mas a monarquia e a unidade territorial que ajudara a criar sobreviveram. A perda da Cisplatina tinha significado maior que uma simples derrota militar. A província, incorporada ao reino por Dom João, ligava-se de forma precária ao Rio de Janeiro e era disputada por Buenos Aires. A guerra revelou os limites do poder brasileiro no sul e demonstrou que a preservação territorial não era absoluta. A criação do Uruguai funcionou como solução intermediária apoiada pela diplomacia britânica, mas deixou no Brasil a impressão de que vidas e recursos haviam sido desperdiçados por ambição do imperador. Capítulo 21. A Guerra dos Irmãos. Dom Pedro e Dom Miguel haviam brincado de comandar exércitos quando crianças no Rio de Janeiro. Na década de 1830, tornaram-se líderes de lados opostos na mais sangrenta Guerra Civil Portuguesa do século XIX. Dom Pedro representava a monarquia constitucional, Dom Miguel, o absolutismo apoiado por parte do clero, da nobreza e da população rural. Depois de usurpar o trono de Maria da Glória, Dom Miguel instalou o regime repressivo. Opositores foram presos, exilados ou mortos. Lojas maçônicas foram perseguidas e liberais fugiram para outros países ou para os Açores, única base importante que permaneceu fiel à jovem rainha. Ao abdicar no Brasil, Dom Pedro assumiu o título de Duque de Bragança e dedicou-se à causa da filha. Buscou apoio na França e na Inglaterra, levantou empréstimos, vendeu bens e contratou soldados. A campanha começou em condições precárias. Em 1832, desembarcou perto do porto com um pequeno exército liberal. A população da cidade o recebeu, mas as forças de Dom Miguel cercaram o porto. O cerco durou mais de um ano. Faltavam alimentos, munição e dinheiro. Uma epidemia de cólera matou milhares. Dom Pedro trabalhava sem descanso, inspecionava fortificações, organizava hospitais e participava diretamente das decisões militares. Os miguelistas lançaram dezenas de ataques, mas não conseguiram tomar a cidade. A situação mudou quando uma força liberal desembarcou no Algarve e avançou sobre Lisboa. No mar, a frota de Dom Miguel foi derrotada perto do Cabo de São Vicente. A capital abriu as portas aos liberais. A guerra continuou até maio de 1834, quando Dom Miguel capitulou. Dom Pedro poderia ter promovido vingança ampla, mas preferiu permitir que o irmão partisse para o exílio. Essa moderação irritou parte dos liberais, que exigia punições. A vitória custou-lhe a saúde. A tuberculose avançava, agravada por anos de acidentes, esforço e privação. Mesmo debilitado, garantiu que Maria da Glória fosse reconhecida como rainha. O herói rejeitado no Brasil tornou-se, em Portugal, símbolo da liberdade constitucional. Capítulo 22. O fim. Dom Pedro morreu no Palácio de Queluz em 24 de setembro de 1834, aos 35 anos. Era o mesmo edifício onde havia nascido. A autópsia revelou destruição quase completa do pulmão esquerdo pela tuberculose, além de problemas nos rins, no baço e na circulação. Seu corpo refletia uma vida de doenças, quedas de cavalo, guerras e atividade incessante. Nos últimos meses, acompanhou a consolidação do reinado da filha. Pediu aos deputados que declarassem Maria da Glória maior de idade para que pudesse governar. Amélia permaneceu ao seu lado. Dom Pedro previu a proximidade da morte e enfrentou-a mantendo trabalho e correspondência até quase o fim. Seus restos mortais teriam destinos diferentes. O corpo foi sepultado em Lisboa e, em 1972, transferido para o Monumento à Independência, em São Paulo. O coração permaneceu na Igreja da Lapa, no Porto, cidade que resistira ao cerco miguelista.
Essa divisão física simboliza sua dupla identidade em Dom Pedro I do Brasil e Dom Pedro IV de Portugal. No Brasil, sua memória continua ligada ao Ipiranga, à criação do Império e também ao autoritarismo e à abdicação. Em Portugal, é lembrado como o rei-soldado que derrotou o absolutismo. As estátuas nas duas margens do Atlântico representam fases diferentes do mesmo personagem. Laurentino encerra mostrando que Brasil e Portugal, depois de um período de ódio e guerra, reconstruíram relações profundas. Migrações, investimentos, língua e cultura voltaram a aproximar os dois países. Dom Pedro permanece como ligação histórica entre eles. A independência não resolveu os conflitos fundamentais do Brasil. A escravidão, a desigualdade, a concentração do poder e as rivalidades regionais continuaram. Mas o império sobreviveu, o território permaneceu unido e uma sucessão institucional foi possível mesmo com um imperador de apenas 5 anos. O país improvável não se desfez. O período posterior à abdicação confirmou ao mesmo tempo a força e a fragilidade do arranjo criado em 1822. O Brasil entrou numa regência marcada por revoltas provinciais, disputas entre liberais e conservadores e novas ameaças de fragmentação. Ainda assim, nenhuma província conseguiu romper definitivamente a unidade imperial. A presença do menino Pedro II ofereceu continuidade dinástica e permitiu que facções rivais disputassem o governo sem abolir imediatamente o regime. A trajetória de Dom Pedro resume as ambiguidades do processo. A trajetória de Dom Pedro resume as ambiguidades do processo. Ele foi liberal e autoritário, brasileiro e português, fundador e governante deposto, marido infiel e pai afetuoso, aventureiro impulsivo e líder capaz de grandes sacrifícios. A independência também foi contraditória, libertou uma nação sem libertar seus escravos, criou uma constituição por meio da dissolução de uma assembleia e preservou a unidade pela centralização e pela guerra. A síntese de Laurentino Gomes é que 1822 deu certo não porque os protagonistas seguissem um plano perfeito, mas porque conseguiram adaptar-se a crises sucessivas. Sorte, improvisação, ambição pessoal, medo da desordem e alguma sabedoria política produziram um resultado que parecia improvável: um Brasil independente, monárquico e territorialmente unido.